Amém. Amém, queridos. Boa noite a todos novamente. Você que está em casa, se você tem uma Bíblia aí perto, pegue, nós vamos manusear um pouquinho. Eu quero tratar de um tema muito pertinente, e principalmente para nós, como igreja, como R3D. Nós temos oportunizado nessas semanas aí um momento para que nós saiamos das nossas casas e venhamos a esse local, não porque o local faz diferença, mas porque o nosso coração é depositado num Deus que tem propósito para nós, e nós queremos gastar o nosso tempo e o nosso esforço em adoração a Ele. E a oração e abrir o nosso coração, e nesse diálogo, nesse relacionamento, muitas vezes no contexto cristão, evangélico, muitas vezes, muitas firulas vêm no nosso meio, né? E a gente fica, às vezes, com muitas crendices, mas eu quero hoje tratar o tema da mensagem hoje é oração, simples assim, como um relacionamento entre a criatura e o Criador, né? E as regras e os princípios que interagem nesse meio, né? E nós vamos usar bastante da palavra, e eu queria fazer algumas considerações iniciais. Nessas considerações, destacar a importância da oração e da simplicidade da oração, porque no princípio ela era assim: o homem foi criado e relacionava-se com Deus de forma plena, né? O homem estava lá no jardim e Deus, na viração do dia, se relacionava, e Deus falava: olha, domina sobre os animais. E aí a palavra de Deus fala que Deus ama esse relacionamento, né? E à medida que o homem entrou a soberba, o orgulho, e ele quis ser igual a Deus, e o pecado adentrou, aí essa relação ficou comprometida. Entrou a morte, entrou o pecado, e nessa relação aí toda a humanidade sofre hoje, né? Então, mas a morte gerou na carne, na consciência, a morte gerou na nossa alma, todas esses traumas e essas coisas foram impactadas por aquilo que o próprio Deus já tinha alertado desde o início. Mas no princípio era uma comunicação, um relacionamento pleno. A oração no nosso meio, como nós convivemos, é de forma simples. Se nós pararmos para analisar, né, no mundo todo, com todas as línguas, você pode se expressar no seu relacionamento, na sua forma com Deus, em qualquer língua, de qualquer jeito, no silêncio, na linguagem espiritual, na linguagem do Oriente, do Ocidente. Então, isso também pouco importa. Mas aí o ponto que entra, que é o fundamento de tudo, o que importa é a essência, que é as intenções. No nosso relacionamento, o que importa é o entendimento do nosso coração, a essência, a expressão de manifestarmos para com o nosso Deus. E nessa relação, independente de qualquer coisa, a primazia é Jesus, né? Então, dentre os fundamentos, os rudimentos mais básicos, né, Jesus é o centro do nosso relacionamento, é o centro da nossa oração, é o centro do descorrer de autoridade que temos em Cristo Jesus, né? E como esse templo é muito amplo, né, porque nós poderíamos falar sobre vários tipos de oração de gratidão, oração de várias formas, petição, né? Eu não quero entrar por essa linha na noite de hoje, mas eu quero formatar, eu quero fechar para que nós possamos analisar de uma forma bem simples, como eu falei, à luz de alguns textos bíblicos, mas analisar num primeiro momento Deus imutável, aquele que demonstrou grande amor por nós. No segundo ponto,
o homem e a sua mutação, e os seus e o pecado que fez a deformidade, e qual é a nossa posição nisso. E em terceiro ponto, eu quero discutir sobre e apresentar alguns princípios que permeiam isso. Tá? Vamos lá comigo? Então abra sua Bíblia e nós vamos começar um primeiro texto, Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 11. Texto muito conhecido, faz parte ali do que a gente chama de Sermão da Montanha, onde Jesus começa a ensinar o povo, né? É ali que ele está se relacionando com os seus discípulos e apresentando princípios dos céus, do reino dos céus. Então, Jesus diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem? Reparem nesse primeiro momento que Jesus aqui está fazendo uma comparação. Acho que é mais do que isso, um contraste, né? A primeira comparação que ele faz, olha, o pai de vocês, se um filho pedir pão, ele vai dar pão, certo ou não? Se o pai de vocês pedir, se o filho de vocês pedir, ele vai dar pão. Agora ele faz, quanto mais, olha a diferença, realmente é um contraste, é uma posição muito superior, dizendo, quanto mais Deus, né, se pedir, o filho pedir, ele fala, olha, se o filho pedir, quanto mais vocês que estão no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, eu vejo, quando minhas filhas se aproximam, eu sei que tem mais pais aqui, mães. Ô Felipe, deixa a dica profetizando, Gabi. Mas o ponto é, quando nós temos essa experiência de pais, nós entendemos mais profundamente o que significa isso, um filho pedir e a gente poder oferecer. E por mais corações bons e queremos o melhor para o nosso filho, nesse contraste Deus está falando de, olha, vocês não chegam nem aos pés, eu sei o que eu quero para todos vocês, para os nossos filhos, é aí, eu sei. Então, nessa comparação, e aí ele fala o seguinte, ele começa a ensinar uns princípios, ele diz, peçam e lhes será dado. Então, primeira coisa, tem um encaminhamento de Deus, Jesus ensinando, olha, na regra, no caminho da oração aqui, no nosso relacionamento, tem que pedir. Tá? No nosso relacionamento tem que buscar. Naquilo que eu estou ensinando que é do reino dos céus, no nosso relacionamento, se você bater a porta, ela vai ser aberta. Então, guardem isso, querido, porque isso faz parte de princípios que nós vamos trabalhar na sequência. Né? Então, Deus está em outro patamar. Né? Ele está num nível em que ele se apresenta em João 3,16, dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Então, tem aí a questão, Deus deu aquilo que ele tinha de melhor. Isso Paulo apresenta em Romanos, no capítulo 8, versículo 32, diz assim, aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Então, olha esse primeiro personagem nessa relação da nossa oração, que é com ele. Perceba, queridos, ele não muda. Ele é assim desde o princípio, não tem sombra de variação. Então, nesse relacionamento, se ele não muda, quanto mais eu o buscar, mais eu vou o conhecer.
eu não corro o risco de amanhã ele mudar de ideia. Ele, nos seus princípios e valores, vai ser sempre assim. Então, se tem nessa relação algo imutável, é o nosso Deus. E aí, ele se apresenta, né? Aquele que não poupou o seu próprio filho, ele diz assim em Jeremias, no capítulo 29, de 10 a 14, diz assim: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscares de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu dispersei. E os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Apesar do cativeiro, o Senhor sabia de planos. Então, esse é o nosso Deus. Então, nós, igreja, nós precisamos ter convicção. Deus quer o melhor para nós. Deus tem planos de nos fazer bem, não mal. Muitas vezes nós não entendemos, mas os planos que Ele tem é de bem e não de mal, né? Esse Deus nos ama e quer o melhor para nós. Estabeleceu um padrão. E para que haja plenitude em nossas vidas, nós devemos pedir. Interessante que Jesus apresenta essa questão do pedir, da persistência. Tem uma parábola bastante conhecida em Lucas capítulo 18, que é da viúva persistente, ou do juiz iníquo, né? Muitas vezes querem comparar o juiz iníquo a Deus. Não deve, tem que passar de longe, até porque é iníquo, né? Então, a viúva persistente, ela tem uma causa, ela tem alguma coisa que precisa ser levada a bom termo, que precisa ser decidida, e tem algo ali. E o juiz, diz a palavra, não temente a Deus, que não conhece a Deus e que não quer saber nada dos homens, ele vai postergando, ele não quer. Mas essa mulher, essa viúva, vai e bate. Senhor, a minha causa. E aí diz a palavra de Deus que esse juiz que não teme a Deus e não tem esses princípios, porque estava sendo importunado para resolver o problema e para deixar de ser importunado, ele vai lá e julga a causa da mulher. E aí ele diz: quanto mais o nosso Deus, que nos ama, que quer o melhor para nós. Então esse Deus é assim, a persistência da viúva. Então, esse é o nosso Deus, que nos ama. Esse é o ambiente, tá? Que estamos inseridos, querido. Você em casa, Deus te ama. Deus quer o melhor para você. Ele não vai mudar isso. Ele não vai mudar. Então, essa revelação tem que entrar no seu coração. E agora, a segunda parte. O segundo elo desse relacionamento, que tem princípios que é para nós. Que é pedir, buscar e bater. Então essa responsabilidade é minha, essa responsabilidade é sua. Ele não está dizendo que vamos receber sem precisar pedir. Ele não está dizendo que nós vamos encontrar sem precisar buscar. E ele vai abrir sem nós precisarmos bater, né? Nossa responsabilidade, a minha responsabilidade, por intermédio da oração, é ir ao meu Pai, é ir a Ele e colocar essas súplicas, essas petições. E aí vem Jesus, nesse mesmo sermão da montanha, um capítulo antes, quando ele estava ensinando a oração, e aí ele diz em Mateus capítulo 6, versículos 5 e 7, diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai que vem no secreto o recompensará. E agora presta atenção no versículo 7. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa,
como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de que o pedirem. Eu queria aqui pegar esses 2 pontos finais, aonde não fique sempre repetindo as mesmas coisas. Ou seja, não é pela repetição em si, como se fosse uma reza, como se fosse um mantra, como se fosse alguma coisa que nós vamos conquistar. Não, não é dessa forma. A questão tem que estar com o coração, com o quebrantamento. A persistência está no fato gerador de Deus ser o nosso Pai e sabermos que Ele tem o melhor para nós. E porque, por exemplo, se Ele sabe antes de nós pedirmos o que nós precisamos, por que pedimos? Por que Ele pede? Ou por que Ele ensina que nós devemos pedir, se Ele já sabe? Né? Essa é uma questão que muitas vezes levanta. Bom, se Deus sabe todas as coisas, por que eu preciso pedir? É só Ele atender a minha necessidade. Sabe o que a gente encontra aqui? É que Deus não atende necessidade. Deus atende fé. Porque nós sabemos que todo homem necessita de salvação, sim ou não? Todo homem necessita de salvação. Mas nem todo homem é salvo porque é mediante a fé. Se fosse assim, a minha necessidade de salvação, Deus viria com provisão e salvaria todo mundo. E a gente sabe que Deus quer que ninguém se perca, sim? Deus quer que ninguém se perca. Então Deus não responde à necessidade, simplesmente. Deus responde à fé. Por isso que Ele pede para que nós exerçamos fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Todo homem tem necessidade de salvação, porém Deus é aquele que crê dá. Em Tiago capítulo 4, versículo 2 e 3 diz assim: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Preste atenção ao que ele diz agora, Tiago dizendo: não tem, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar nos seus prazeres. Então, olha, no primeiro momento temos um Deus imutável, um Deus perfeito, um Deus que nos ama, que é o melhor para nós. E no segundo relação, temos eu e você, com todas as nossas limitações, dificuldades, distorções que o pecado originou, que a nossa carne tem se inclinado, e aqui nós temos que vencer isso, vencer essas situações com o Senhor, e buscar, e pedir, e procurar conhecer a sua vontade. E Deus é aquele que responde às nossas orações. Tiago 1,5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. O propósito da petição não é informar a Deus, mas é o meio através do qual expressamos e canalizamos a nossa fé. Amém? E agora que nós já discutimos esses 2 aspectos iniciais, eu quero tratar de um terceiro ponto, que é as leis, algumas leis que estão atrás da oração. Nós estamos num ambiente, Deus nos colocou na terra, né? E temos as leis naturais da terra, mas temos as leis dos céus, o reino dos céus estabelecidos, mas muitas vezes com a distorção que nos pegou pelo pecado. Então nós precisamos entender algumas coisas. Quando Deus criou o homem e o estabeleceu sobre a terra, Deus deu autoridade ao homem. Deus disse ao homem: olha, governai sobre os animais, governai sobre todos os seres viventes, vocês vão dominar sobre tudo que há. A autoridade da terra Deus deu ao homem, delegou ao homem. E agora repare nessa cena envolvendo Jesus. Vamos fazer um parênteses nisso e vamos aí para um texto que está em Lucas, no capítulo 4, versículos 5 a 8.
texto também bastante conhecido, depois ser batizado, de estar no deserto por 40 dias, jejuando e tal. Apareceu Satanás, o diabo, a palavra de Deus diz que, no versículo 5 diz assim: o diabo o levou, a Jesus, né, a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Queridos, aqui é interessante, né? Porque, ó a ousadia, o diabo chega diante de Jesus e fala assim: olha, todos os reinos dessa terra, ele mostra, né? Aqui fala assim, ó, mostra de relance, todos os reinos dessa terra eu vou te dar, se você prostrado me adorar. E a questão é a seguinte, a primeira pergunta que pode surgir é: tá, mas o reino desse mundo estava com Satanás, o diabo tinha esse poder? A questão é, se fosse mentira, Jesus teria falado assim: ei, pode parar com isso, eu sei, você não é dono, você não tem essa autoridade toda. Você não vem me enganar aqui não, você não tem essa autoridade, não está com você essa autoridade. Mas não foi isso que Jesus falou. Ele não falou: ó, Satanás, você está mentindo. O que acontece? O que aconteceu para que Satanás tivesse autoridade? Lembra? Deus deu autoridade para o homem. O homem pecou. O homem entregou essa autoridade a Satanás. Então a autoridade estava do reino dessa terra. Por isso que é o príncipe desse mundo. O Satanás é conhecido como o príncipe desse mundo. Então ele tinha isso para apresentar a Jesus. Mas Jesus chegou: eu sei quem eu sou. Eu sei quem é meu Pai, que é imutável. Eu sei quem nós somos. E eu sei que no final de tudo, isso que você está pedindo para que eu venha fazer diante de você, todos os seus demônios, todos os seres viventes se dobrarão, se ajoelharão e glorificarão o meu nome. Glorificarão o meu nome. Então, aqui estava tomadas as chaves do poder da morte, poder do inferno, foram tomadas de Satanás. E a autoridade foi restituída. E Jesus, com autoridade, ele se apresenta para o homem, morreu na cruz. Ele se apresenta para o homem e diz assim: olha, tudo isso que tinha sido usurpado, roubado, o Pai me deu. Eu reconquistei. E agora no meu nome, vocês, igreja, vocês têm o poder. Vocês podem ir diante do meu Pai, e pelo meu nome, invocar o caminho, e abrir o caminho, e pedir, e buscar, e vão achar, por causa do meu nome. Ele elevou o nome, como diz Paulo, a sobre todo nome. Não há nome igual ao nome do Senhor Jesus. Então, está escrito que Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Então, nesse momento, né, a palavra de Deus diz que Deus o exaltou soberanamente, a Jesus, e lhe deu um nome, que será sobre todo nome. E diante dele, todo joelho terá que se dobrar, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ao realizar a sua obra na cruz e vencer Satanás, Jesus reconquista essa autoridade. E diferente de Adão que falhou, o nosso Jesus não falhou. Então, ele reconquista a autoridade e diz: no meu nome vocês irão falar com meu Pai. Eu quero dar uma ilustração aqui. Diz assim: o Pai não vai invadir a jurisdição de autoridade na terra que foi dada ao homem. O homem perdeu. Mas Jesus, eu recuperei. E vocês agora usem o meu nome e vão ao meu Pai como meu representante, como aqueles que têm autoridade restaurada, e abram o caminho através da petição para que Deus se mova sobre a terra. Você
quer ver a ação de Deus? Não basta apenas pedir, mas tem que pedir crendo. Tem que pedir crendo. E agora eu queria abrir uma aplicação. Então nós discorremos essas 3 partes aqui. Então falando da imutabilidade, do amor de Deus, da afabilidade do homem e do resgate de Jesus, de toda autoridade. E agora eu queria compartilhar um texto. 1 João capítulo 5, versículo 14 diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, que se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E a pergunta aqui em casa, aqui meus irmãos, é: como saber a vontade de Deus? Porque aqui tem um filtro, né? Atentar para esse filtro aqui. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. O que vocês me dizem? Esse versículo parece ser mais preciso, né? Porque pensei que estava caindo o microfone. Fala mais perto. A mãe sempre. Alguns versículos nos passam a ideia de que tudo aquilo que a gente vai pedir para Deus vai ser atendido. Jesus mesmo dá diz algumas coisas nesse sentido, de modo que a gente, quando lê, pensa: então tudo que eu pedir ao Pai vai ser atendido. Esse versículo ele já tem uma característica um pouco diferente. Tudo que vocês pedirem, porém, de acordo com a vontade de Deus, um pouco complementando aquilo que o Tiago escreve, vocês pedem e não recebem porque pedem por motivos errados, já é diferente, já de alguma forma acalenta mais o meu coração, talvez porque essa questão desse vazio que a gente encontra na oração, de às vezes estar falando e não sabe se Deus vai responder, ou quando que Deus vai responder, se é que Deus vai responder, ou se vai responder de acordo com aquilo que você está pedindo, ou se vai responder parcialmente o que você está pedindo. A gente vive nessa angústia, o cristão, né? A oração, de certa forma, é um vazio. A gente entra no vazio para falar com Deus. Por mais que Jesus fala que Deus está lá, o Pai está lá e está enxergando a gente, até a gente entrar nessa dimensão de que Deus está nos enxergando, quanto mais nos ouvindo, quanto mais nos atendendo, talvez ainda é o combo, né? Pacote combo, se Ele nos atender. Mas legal esse versículo, gostei bastante. Se pedirem de acordo com a vontade de Deus, é diferente. Ele faz parte do princípio, né? Justamente. Um não mata o outro, mas é que se a gente pensar isoladamente, a gente vai criar uma confusão, né? Eu gosto de uma passagem que diz de um pedido, olha, ousado, por exemplo, do rei Ezequias. Sim. Em 2 Reis, no capítulo 20, o Senhor mandou através do profeta dizer: olha, se arruma, se apressa que você vai morrer. Você vai morrer. Até um rei temente, né? A Deus, você vai morrer. Aí Ezequias chega, chora, ora diante de Deus. Aí, antes que o profeta saia do palácio ali, do negócio, volta lá para falar com o rei Ezequias. Olha, o Senhor ouviu as suas orações, o seu clamor, o seu choro, o seu coração, e Ele vai te dar mais 15 anos. 15 anos. Deus já tinha colocado já tinha falado: ó, você vai morrer. E aí o Senhor... Então a oração de Ezequias mudou o coração de Deus, ou trouxe um milagre, trouxe uma transformação para aquele ambiente. Agora, paralelamente a isso, se nós formos pensar simplesmente dessa forma, né, então tudo é desse jeito, a gente cria um evangelho meio perigoso. Aí, da outra forma, Jesus, quando estava no Getsemane, ali orando: Pai, olha, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice, não deixa eu passar por isso. E o que acontece? Jesus estava chamando, Jesus, estava pedindo isso, e Deus chega como se ele não fosse atendido. Então, mas não faça a minha vontade, faça a sua. Se Deus não muda a circunstância, Deus muda o seu coração. Essa é a grande coisa que eu tenho aprendido. Deus não deixa sem resposta. Deus, quando não muda uma circunstância, Ele muda
algumas coisas ao nosso redor para o nosso entendimento. Então, o que nós não podemos ter é medo de pedir, mas a questão é, tem princípios também para pedir, e é conhecer a vontade de Deus está no nosso trilhar, no nosso caminhar, na palavra de Deus, no nosso buscar, na intimidade com o Senhor. Ele vai dando coisas para que a minha oração seja o desejo do Senhor, e o desejo do Senhor seja a minha oração. E aí a gente se confunde com essas coisas, né? Então, esse trilhar, ele é interessante, é uma busca mesmo, é uma busca. E talvez você em casa já tenha tido, talvez, algumas decepções na sua rotina de oração, talvez por incredulidade, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas, além da incredulidade, talvez você não entendeu o não do Senhor, né? Mas uma coisa é certa, há um princípio que é pedir, buscar e bater. Então, isso é ensino de Jesus. Então, isso não nós devemos ter. E se Ele falou, se Ele prometeu, então são coisas que nós devemos buscar. É a mesma coisa, por exemplo, às vezes como assim, igreja, pastor, né, líder religioso, muitas vezes nos vê, alguém chega para você e fala: querido, meu marido morreu há uma semana atrás, ora por ele. Né? Então, que tipo de oração pode surgir numa situação dessa? Eu posso orar pela família, para que o coração, a consolação do Espírito Santo esteja consolando todos os familiares, mas eu não vou elevar a minha oração pela vida pela pessoa que já morreu, porque a gente entende que a decisão, as coisas que deveriam ser jogadas, acontecem quando há fôlego de vida, depois não tem mais. Né? Então, cada vez mais que nós vamos nos aproximando das suas promessas, do seu entendimento, Deus vai aclarando e nós vamos entendendo os caminhos e respostas. O que nós não devemos ter é medo, querido, porque nós sabemos que Deus nos ama. Então, na nossa experiência de oração, por mais constrangedora, por mais difícil que seja, mas vale a pena, invista numa vida de oração. Você não vai encontrar uma vida frutífera, com bons frutos, alguém que caminha e tem uma caminhada cristã, que vai, como diz a palavra de Deus, brilhando, é como luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito, se a sua vida de oração estiver estagnada, parada. Bons frutos, bom relacionamento, crescimento em busca ao Senhor, está com o coração quebrantado e contrito na presença dEle. Então, isso faz parte integrante. Então, a oração, simples assim, né? com seus princípios e valores, mas que nós temos que ir buscando. Né? Não tem nada a ver com forma, não tem nada a ver com exibicionismo, mas tem a ver com o coração íntegro. Essa é a dinâmica. Alguém quer mais compartilhar alguma coisa? Eu acho que a oração é uma arma ilimitada, né? Ilimitada. Porque a gente recorre ao que a gente puder recorrer. As pessoas, os familiares, os parentes, os amigos, os profissionais, as autoridades, a gente recorre. E a oração é uma arma que ela é ilimitada no sentido de que o recorrer nosso para as pessoas ou para as coisas tem limites. Por quê? Se eu recorro a uma autoridade, a autoridade ela se limita àquilo a qual ela exerce, a prerrogativa que ela tem. Se eu recorro a um médico, a um dentista, eu recorro sabendo que ele tem um limite, ele não pode ultrapassar esse limite. Se eu recorro a uma pessoa, ela é limitada por ser pessoa. Se eu recorro a um parente, ele tem as suas limitações, ele não vai poder me atender até onde a limitação dele vai alcançar ele. A oração não tem limite. A oração, obviamente que é o nosso Deus, ela não tem limite. Tudo que eu puder e que eu quiser pedir, não existe limite para isso. E obviamente que o Espírito Santo vai nos dar a entender o que é justo aos seus olhos e o que é pertinente aos seus olhos, mas não há limite. Não há limite. Tudo que a gente recorrer na oração, a gente pode pedir do menor
problema ao maior problema. Não existe limite, porque não existe limite para Deus. E a gente talvez esquece que a gente pode usar essa arma que é muito poderosa. E a gente tem muitas provas do poder que a oração pode trazer para os seus filhos, para as pessoas que exercem, para as pessoas que lançam mão disso. Não há limites na oração, não há limites. Isso é importante e fundamental. Isso aí. A gente não, nesse tema de oração, um ponto que você em casa, se você está com seu coração frustrado por experiências amargas ou não correspondidas, reveja, pare, pense, volte. Deus tem o melhor para nós. Isso não vai mudar, não vai mudar. E para o último versículo que eu queria compartilhar com vocês, nessa linha, está em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 20, que diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, vou repetir, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Então, se nós conhecemos as suas promessas, essas nós temos livre acesso para reivindicarmos para as nossas vidas, né? Salvação, saúde, é para nós lançarmos as questões que diante do Senhor, porque nós sabemos que isso é promessa dele. Tem o sim e o amém, assim seja do Senhor. E Deus, interessante que no Velho Testamento Deus compara as nossas orações à oferta de incenso, né? A oferta de incenso é comparada às nossas orações, como se fosse um perfume agradável. Sabe quando você ora, quando você se apresenta diante do Senhor, diz que sobe um cheiro que agrada ao Senhor. Então, que o Senhor possa sentir o incenso saindo da sua vida, indo a Ele. E para finalizar, né, nós temos acompanhado e lido, eu gosto muito de um teólogo, gostava, né, tenho falado, ele já faleceu no século passado, em 1994, Leonardo Ravenhill diz assim: nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. O pastor que não está orando está brincando. As pessoas que não estão orando estão se desviando. O púlpito pode ser uma vitrine para mostrar talentos de uma pessoa. Já o quarto de oração não permite nenhum exibicionismo.